Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos contraceptivos não hormonais. A ideia aqui é fazer um guia bem visual para entender quais são as alternativas para quem está buscando opções sem hormônios. Pois é, muita gente anda procurando jeitos de se proteger que não envolvam hormônios, né? Seja por uma questão de saúde, por preferência pessoal ou até para fugir dos efeitos colaterais. Se essa busca faz sentido para você, pode ter certeza que este guia vai ajudar. Então, o que a gente vai ver? Basicamente, vamos passar pelos métodos de barreira, que são aqueles que criam um bloqueio físico, sabe? E também vamos falar sobre os métodos que se baseiam em conhecer o próprio corpo, usando os ritmos naturais dele. Vamos nessa! Ok, começando então pelos métodos de barreira. O nome já diz tudo, né? O conceito é super direto. Criar uma barreira física para impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo. Simples assim. E o exemplo mais famoso de todos, claro, é a camisinha, o preservativo masculino. É sem dúvida um dos métodos mais populares e fáceis de encontrar. E tem aquela vantagem gigantesca que vai além de evitar a gravidez, que é a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Agora, um ponto fundamental. A eficácia dele depende 100% do uso correto. E não tem segredo, olha só. Tem que colocar antes de qualquer contato. Sempre tirar o ar da pontinha, para não estourar, e ter todo o cuidado na hora de tirar. E claro, uma coisa muito importante. Se por acaso rasgar, o caminho é a contracepção de emergência. E isso nos leva a este número aqui que, olha, é de cair o queixo. 20%. Essa é a taxa de falha em um ano com o chamado uso típico, que é o jeito que as pessoas usam no mundo real, no dia a dia. Para ter uma ideia do contraste, se o uso fosse perfeito, tipo, seguindo o manual à risca sempre, a taxa despencaria para só 2%. É uma diferença brutal, né? Mostra o peso do uso correto. Mudando de assunto, mas nem tanto, vamos falar do preservativo feminino. Ele é menos conhecido, mas é uma alternativa super poderosa. Basicamente, é um tubinho de poliuretano com 2 anéis flexíveis. E esse desenho aqui mostra direitinho como funciona. Ele é inserido na vagina antes da relação. E por que ele é uma ótima opção? Bom, vamos lá. Primeiro, o controle fica com a mulher. Ele também protege contra gravidez e STs. É mais forte que o de látex. E olha que demais! Pode ser colocado horas antes, o que tira aquela pressão do momento. Não depende de ereção nenhuma. Outro método de barreira é o diafragma. Imagina uma pequena cúpula de silicone bem flexível. Ele é inserido lá dentro para cobrir o colo do útero. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ele sempre tem que ser usado junto com o gel espermicida, que é para imobilizar os espermatozoides. O uso dele tem todo um ritual, digamos assim. Primeiro, passa o espermicida. Depois, insere um pouco antes da relação. A parte mais importante, ele tem que ficar lá no lugar por pelo menos 8 horas depois do ato. Passado esse tempo, é só tirar, lavar bem e guardar para usar de novo. Beleza, agora vamos deixar os métodos de barreira um pouco de lado para entrar numa abordagem totalmente diferente. A gente vai falar dos métodos que se baseiam em observar a fertilidade. A ideia aqui é entender os sinais do próprio corpo para evitar a gravidez. E o mais conhecido deles, com certeza, é a famosa tabelinha, ou método Diogino-Knaus. A lógica por trás é puramente matemática. Calcular quando é o período fértil se baseando em quanto duraram seus ciclos menstruais no passado. E como é que se faz essa conta, então? Primeiro, tem que ter disciplina para anotar a duração dos ciclos por no mínimo 6 meses. Depois, a gente pega o número de dias do ciclo mais curto e diminui 18. Esse resultado é o suposto início do período fértil. Aí pega o ciclo mais longo e diminui 11. Esse é o fim. O meio do caminho entre esses dois números é a janela de fertilidade. Mas, e esse é o mais bem grande, a taxa de falha com o uso típico é de 25%. 1 em cada 4 casos. E por quê? Porque, quase ninguém tem um ciclo que funciona como um reloginho. Qualquer estresse, qualquer mudança na rotina pode bagunçar todo o cálculo. É um método que exige muito rigor. Falando em sinais do corpo, tem também o método da temperatura basal. A ideia é medir a temperatura todo santo dia, na mesma hora, assim que acorda, antes mesmo de levantar da cama. Como dá para ver nesse gráfico, logo depois que a ovulação acontece, a temperatura do corpo sobe um pouquinho. É um aumento pequeno, mas que dá para detectar. Isso sinaliza que o período fértil já passou. Certo, agora vamos para um território de decisões mais definitivas, a contracepção cirúrgica. Aqui a gente está falando de laqueadura e vasectomia. São procedimentos que, em teoria, são para a vida toda.
E é super importante conhecer as regras, né? No Brasil, a lei mudou em 2022 e definiu alguns critérios. É preciso ter mais de 21 anos ou, no mínimo, 2 filhos vivos. Outra coisa, tem um prazo de 60 dias entre a pessoa decidir e a cirurgia acontecer, para dar tempo de pensar bem. Uma mudança grande foi que agora a laqueadura pode ser feita logo depois do parto, o que facilitou bastante. E agora, a gente chega talvez no ponto mais importante de toda essa nossa conversa. A estratégia que oferece a maior segurança possível. Essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. A dupla proteção é exatamente o que o nome diz, usar 2 métodos ao mesmo tempo. A combinação mais comum é usar um preservativo que, lembrando, protege contra ISTs junto com um outro método contraceptivo que seja bem eficaz. É o melhor dos 2 mundos. E essa não é só uma dica, é a principal recomendação dos especialistas. A frase é essa aí: estimular sempre a dupla proteção. Se tem uma coisa para guardar de tudo isso, é essa mensagem. Então, no fim das contas, o que essa nossa análise mostra? Que a pergunta talvez não seja qual o melhor método, e sim qual combinação de métodos funciona melhor para cada pessoa. É pensar na segurança e na tranquilidade que se está buscando. Ter a informação é sempre o primeiro passo para fazer uma escolha consciente. A gente se vê na próxima.